Daniel Furlan, as perguntas para as entrevistas com o Casares precisam de aprovação prévia? Não creio. Não costuma ser assim não. Com a gente nunca foi. Nunca foi. E acho que não funciona assim não. É o que acontece. Algumas vezes, e com ele eu nunca vi isso. A assessoria de comunicação fala, olha, ele não vai falar sobre esse tema. Mas eu nunca vi, sinceramente, com o Casares acontecer isso não. Não, também não. Justiça seja feita, não tem censura, não, isso eu não falo. O tema não falo. falo. O Casares responde do jeito dele, mas responde. Mas sobre qualquer... Ele não deixa ele não veta coisas. Wagmar, sabem por que o São Paulo renova com os jogadores da base para depois vender por trocados? Qual é a lógica? Normalmente renova para se proteger e negociar um melhor, para o cara não sair de graça, para essas coisas, né? Parece. Na verdade, ele acho que está citando mais os casos recentes, porque tanto o Matheus, quanto o Ferreira, quanto o Henrique do Carmo, eles renovaram, eles não tinham contrato vencendo muito próximo, mas acho que aí tem a estratégia de renovar, primeiro, dar um aumento para o jogador se satisfazer minimamente, aumentar a multa e na verdade, nessas negociações, muitas vezes o que acontece é o São Paulo adquirir um pouco mais do percentual dos direitos dos jogadores, para que na venda, mesmo que barata, ele fique com um percentual maior e possa ter também mais possibilidades naquele percentual de mais-valia numa revenda lá na frente, entendeu? Isso mesmo. Então, mais ou menos isso que acontece nas renovações. O Júlio aqui pergunta, o que acharam da entrevista do Casares à ESPN? Bom, ele deu entrevista para a ESPN, para o Globo.com, para Arquibancada Tricolor. Certo? Mais ou menos no mesmo tom nas três. As perguntas eram parecidas e eram as perguntas necessárias de fato, as respostas também parecidas. O Casares, ele responde tudo, mas responde muito pouco. Ele fala bastante, mas você precisa tirar das entrelinhas algumas coisas. Dá para tirar os tópicos dessas três entrevistas, né? As justificativas para a venda dos garotos da base, segundo ele, uma necessidade econômica de urgência nesse ano. A necessidade do São Paulo fechar no azul e mudar sua forma de viver dentro do orçamento estabelecido, coisa que já não aconteceu esse ano. Então ele insiste que essa é uma necessidade daqui para frente. O plano polêmico de parceria na base, de venda de 30% da base. A questão do Marcos Leonardo, que foi um tópico que ele colocou também. Então, mais ou menos as mesmas perguntas para os três lugares, as mesmas respostas, sem respostas incisivas, né? Sim. Que é mais ou menos uma característica dele, como o Tirão falou. De fato. O que se tira dessas entrevistas é que o São Paulo está precisando vender o que for para fechar no azul, que é a meta principal do Casares e talvez uma das poucas bandeiras que sobrou para ele, né, nesse momento, né? O que ele vai poder falar no mandato provavelmente vai ser fechei, o time fechou no azul, mas o problema é a que preço, né? Ele está pagando contas do dia a dia com patrimônio. E acho que isso é um problema. E isso ficou claro, né? Porque quando ele dá uma resposta, não, porque o São Paulo tem que fazer, tem que pagar funcionário, tem que manter o gramado, tem que não sei o quê. Tudo isso é conta que chega todo mês. Isso. E não tem jogador para vender todo mês. Eu acho que esse é o maior drama. Se ele fala desta forma, a minha conclusão, estamos em setembro, é que o orçamento realizado com o FIDIC, sobretudo em relação ao futebol, talvez não fosse factível de ser alcançado no primeiro ano, né? Ou então teria uma determinação tal que, olha, mais ainda drástica do que da época do primeiro ano da Flamengada, entendeu? Nós não vamos... Então, assim, seria brecar a contratação do Oscar desde o início. Certo. Nós vamos reduzir a folha, nós não vamos gastar em direito federativo algum e não vamos ter nenhum jogador acima de X dígitos nessa folha, que é o caso do Oscar. Sim. Então, o Oscar acaba sendo lá uma... Aí, porque o aporte do patrocinador aumentou para ter o Oscar, para poder pagar parte do salário do Oscar. O Oscar simboliza, na largada, digamos, o desrespeito ao orçamento. Isso.
E não só no futebol, porque no final das contas as comissões têm colocado agora, a comissão que avalia mês a mês, o São Paulo, bimestre a bimestre, que os outros departamentos também estão gastando a mais do que o orçamento. Sim. Né? Então, eu acho que E aí a forma de cobrir tudo isso, porque afinal, como diz o outro, é o mesmo pote, né? É o mesmo cofre, é vender no jogador. Né? E aí tem a pergunta do Lucas Saviello que tem a ver com isso. Em 2026, será a vez de adequar os contratos de Caleri, Lucas, Oscar e Arboleda? Não, então, isso é praticamente impossível, cara. Depende de uma vontade do jogador. Né? Não depende do clube. Olha, o jogador não tem... Na verdade, da doença do jogador. Quando eu falo, não, tá bem, tá errado. Não tem nenhuma... O Luiz Gustavo acaba no final do ano, por exemplo. Né? Sim. Agora, o Caleri não, o Oscar não, o Lucas não, ainda tem... O Luiz Gustavo acaba no final deste ano. Deste ano, sim. Mas são poucos os que acabam no final deste ano, né? Então, dos mais caros. Né? Então, mas essa, por exemplo, do Luiz Gustavo já é uma questão que talvez esteja resolvida, né? Muito provavelmente ele não vai permanecer. Isso. Ele não sabe nem se vai continuar jogando. Sim, então, sim. Mas, bem ou mal, o contrato dele não... acaba no fim do ano. Sim. Agora, o que ele tem em comum com os outros é só a idade e a experiência. O salário alto mesmo, quem tem é o Oscar, o Lucas e o Caleri. O Luiz Gustavo não está entre os principais salários. Não vai fazer um alívio na folha compatível com o que se espera. Como significaria sair um Lucas ou um Oscar, né? A questão é assim, o torcedor fica esperando assim, o Lucas é São Paulino, o Oscar é São Paulino, o Caleri é São Paulino, os caras vão tomar a iniciativa de repactuar. De novo, vai depender muito dos caras, não creio. Pedro, domingo podemos ter dupla estreia, Tolói e Rigoni? Provável, né? Bem provável. Tolói acho que com quase certeza. Né? É bem provável que até os três joguem, não de início, o Mailton também, mas os três estejam relacionados. O Tolói pode começar jogando, é o que está treinando há mais tempo com o time, é verdade que vinha inativo, né? Estava de férias. O Rigoni chegou há pouco, mas pela escassez de atacantes vai ser relacionado e pode até começar jogando, pode até ser. E o Mailton acho que vai começar no banco, mas está bem condicionado, pode ter uma oportunidade durante a partida. É uma partida interessante, aliás, hein? Sim. Porque tem caras novos e muitos desfalques, né? Verdade. Então, é um jogo difícil. Inclusive da presença do público. Vai ser curioso, que não deve estar tão cheio. Não é tão cheio, não. Talvez... A probabilidade de ter o pior público do ano é gigante. Batendo o recorde de pior público que era o jogo anterior. Não foi, né, ainda, né? O jogo de menor público foi a Ponte Preta. Não, no Brasileiro. No Brasileiro foi o jogo anterior contra o Galo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Likes, gente, deixem mais likes. E vamos falar do São Paulo agora, porque o São Paulo enfrenta o Botafogo, agora pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é domingo, 5h30 da tarde, lá no Morumbis. E a transmissão, a gente pode ir para a próxima... Isso aí, ó. Transmissão Globo, GETV e Premiere. Então vamos falar do São Paulo, que repercutiu bastante essa semana a questão da base. Mas olha quem está aqui com a gente. Éder Traschini. 5h30 da tarde, você sabe? Boa tarde, Éder! Tudo bem com você? Tudo bem com você, Júlio? Boa tarde. Te incomoda esse horário quebradinho? Não, você sabe o que é? Por quê, professor? Sabe por que é o jogo às 5h30 da tarde? Porque o Botafogo terminou o jogo ontem 23h30. Tem que dar o... E por quê? Porque terminou mais que isso, né? Foi pros pênaltis. Mas assim, eles estão calculando, faz a conta, 23h30, tá? 23h30 de quinta. 23h30 de sábado são 48 horas. Isso. 48 horas. Mais quantas que você tem que calcular aí? 23h30 mais meia hora são 48h30. Mais 17 horas são 66. São 66. É por isso que é 17h30. Que coisa. É o jogo da TV e é 17h30, muda o horário pra dar 66 horas.
PVC Boa. também é matemática. É. Boa tarde, Éder! De novo! Tudo bem, tarde, Éder? Tudo bem, Luiz? Aqui a PVC, gente dá jogo. boa tarde, a gente não faz como São Paulo, a gente dá boa tarde. Mas o São Paulo... Entendi. Vocês falam em português, né? Boa tarde. Então, boa tarde a todo mundo que acompanha de Mas a gente primeira. não dá bom dia, igual o São Paulo. Já entendemos então a conta do PVC, porque o jogo é 5h30. Vamos falar um pouquinho do jogo. do Vamos São falar Paulo. desse jogo, de quem joga, quem não joga. O pessoal tá querendo saber se o Rigoni vai estrear ou não. Mas eu tô de olho ali na nossa tarde, ó. São Paulo falando sobre um novo Lucas e acredita em retorno definitivo aos gramados. Mas já? Como é que tá a recuperação do Lucas, né? Essa questão que tá ao longo de toda a temporada aí preocupando o torcedor são paulino, Éder? Já ainda não. Não é pra agora, mas a informação que a gente apurou ontem lá no CT, inclusive, é que o São Paulo está muito confiante de que essa vai ser a última vez que essa lesão vai atrapalhar o Lucas. Falaram que vem um novo Lucas, que ele está mais animado, está mais solto, não está preocupado, não está aquele Lucas que fazia um movimento e ficava preocupado. O Lucas fez mais de 15 ressonâncias magnéticas, nenhuma apontou nenhum problema no joelho, mas mesmo assim ele estava com aquela pulga atrás da orelha. E a gente viu na publicação dele nas redes sociais, falando que o joelhão tá 0 bala, né? Graças a Deus o joelhão tá 0 bala. Então um pouco da preocupação que ele vinha sentindo com essa lesão que ia e voltava. Aumentava um pouco a carga de treinos, voltava a sentir. E aí depois dessa artroscopia que ele retirou a fibrose e ele viu que o joelho dele tá bom, ele tá mais leve, tá conseguindo se recuperar aí melhor, fazer tudo, né? Sem nenhuma limitação, sem medo. E isso que o São Paulo tem visto um novo Lucas e acredita que dessa vez, finalmente, quando ele voltar, vai ser para ficar e não vai mais voltar atrás nesse mesmo problema. Que bom. É o que o torcedor espera, né? O que a gente espera ver o Lucas jogando bem, performando. Dá para ter alguma expectativa de data aí, de repente Libertadores, LDU? Dá para projetar alguma coisa? Todo mundo acha difícil que ele fique no banco no segundo jogo contra a LDU, mas existe uma possibilidade. E é no dia 25. Segundo jogo. Daqui 2 semanas. Exato. Então, pro primeiro jogo, não tem chance. Pro segundo jogo, tem uma pequena possibilidade, não iniciando, ficando no banco de reservas, mas ainda também bastante difícil. E aí, se o São Paulo avançar, ele estaria à disposição para a semifinal. O Oscar ainda também está fora das quartas de final, então os dois não devem atuar contra a LDU. Primeiro jogo na altitude, segundo aqui, né? Certo. Agora, falando de campeonato brasileiro, Éder, todo mundo quer saber qual vai ser esse time que volta agora depois da data FIFA, né? Ontem a gente estava conversando, eu e o PVC aqui, e o PVC tinha uma previsão de Rigoni com o Luciano nesse ataque, porque o Crespo tem que quebrar a cabeça, né? Ele não tem várias opções, ele não tem Caleri, ele não tem André Silva, enfim, o Rian Francisco que não é tão utilizado, mas enfim, não deixa de ser uma opção também. A tendência é Rigoni e Caleri formando uma dupla de ataque nesse fim de semana? O Rian não dá porque ele tá machucado, né, Luiz? Então Sim, ele não então, volta mais esse também ano. O Luciano não. tá suspenso no jogo de domingo. O Luciano tá suspenso no domingo. Ah, nesse jogo agora? De novo, acho que é. Ah, então a gente tá seria- falando da por isso que Libertadores, jogaria- né? Libertadores Boa, sim, boa, mas boa. o Vai Luciano jogar tá o quê? fora do Ferreirinha e Rigoni. Provavelmente. E aí vamos ver quem vai ganhar a vaga. A informação é que quem pode estrear é o Tolói. O Tolói estava jogando, mas ficou um tempo parado, ele não jogou tanto na última temporada, mas vinha ali treinando com a Atalanta e tem treinado bem lá no São Paulo e tem a possibilidade do Tolói já jogar. O Rigoni é outro que o Crespo tem muita confiança no Rigoni, pode ser que ele já chegue até sendo titular. A gente vai ter que esperar, mas é bem verdade, o Crespo não tem muitas opções, né? Então é para isso também que veio o Rigoni, já imaginando que o Henrique pudesse ser vendido, o Rigoni já foi contratado. Olha só, o Luciano está suspenso domingo e o Bobadilha está suspenso domingo. O Rafael Tolói, eu tenho quase certeza que vai começar jogando, porque ele precisa preservar zagueiros para quinta-feira. Mas o Arboleda está recuperado. Acho que o Arboleda não começa o jogo, mas o Arboleda tem que jogar. Arboleda, Alisson e Marcos Antônio vão jogar pedaço do jogo de domingo para poderem ir para Quito e jogarem domingo, em Quito. Arboleda titular em Quito, Marcos Antônio titular em Quito. O Marcos Antônio acho que é um pouco mais difícil que o Arboleda. Não sei se ele joga contra o Botafogo, mas a gente vai ver. Mas vai estar ali à disposição. Eu hoje, os telefonemas que eu dei de manhã, eu entendi que ele vai jogar um pedacinho contra o Botafogo para viajar para Quito. Começar. Mas é dúvida, é o que o Éder está dizendo.
a Arboleda, Marcos Antônio e Alisson podem entrar pedaços do jogo de domingo para irem para Quito, para você entender se tem condição de jogar em Quito ou se não tem. O Luciano descansa porque está suspenso, o Bobadilha também. Então pode jogar Luan, pode jogar Pablo Maia, Rodriguinho. E acho que o Tolói entra porque se você não tem convicção do Arboleda em Quito, se você perder um dos 3 zagueiros, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, você não tem o trio titular que está jogando, o Arboleda é titular, mas não tem o trio que está jogando no jogo mais decisivo da semana, que é contra a LDU. Que é aí- quinta, né? É quinta-feira. É, um tempo a mais ainda. Aí ele tem que dosar, né? Fazer essa engenharia aí para ter as peças mais importantes no jogo mais importante, que claro, né? Mata-mata de Libertadores. Júlio, um ataque muito desfalcado. Você gosta dessa opção Ferreirinha e Rigoni? Você gosta da chegada do Rigoni? Teve uma frustração enorme, né? O Marcos Leonardo não veio e tal. Ficou com o Rigoni. Você acha que pode acrescentar? Dormiu, né? Dormiu com o Marcos Leonardo, acordou com o Rigoni. Exato. Assim, gente, ninguém tava vendo o Rigoni lá no México. Né? Jogou pouco, fez poucos gols, os números não são tão maravilhosos, mas é um jogador de confiança do Crespo. E jogador de futebol, às vezes, só precisa de um ambiente, de um técnico que lhe dê confiança para que ele renda. Eu acho que vai ser importante. A priori, a vida inteira colocaria o Ferreirinha para jogar no jogo da Libertadores. Ainda mais no jogo em que possivelmente a LDU, por jogar em casa e vendo o que fez contra o Botafogo, vai pressionar muito. Você pode tentar aproveitar espaço com jogador de velocidade. Eu não arriscaria o Rigoni. Agora, para saber o que o Rigoni pode entregar, só vendo, né? O Rigoni falou sobre esses números na coletiva de apresentação dele lá no Super CT e ele falou que ele reconheceu que os números dele não eram bons e disse que no São Paulo é onde ele se sente em casa, que ele custou a conseguir se sentir em casa nos outros clubes, a se sentir bem, a se sentir feliz e que ele queria voltar para o São Paulo há algum tempo. O São Paulo tentou ele em janeiro também, muito porque ele se sente em casa, ele se sente melhor jogando no São Paulo e ele aposta nisso para conseguir retomar um bom futebol. Contrato do Rigoni, 6 meses de empréstimo até o final do ano. E tem uma cláusula com metas para ser renovado por 1 ano. A cláusula, 12 jogos. São Paulo tem 18 para fazer até o final do ano. Se o Rigoni atuar em 12, pelo menos 45 minutos, o contrato dele é automaticamente renovado por mais 1 ano. Perfeito. Agora, a situação financeira ainda está pegando no São Paulo, né? Foi o assunto da semana, aliás, é o assunto recente, mais recorrente dos São Paulinos. PVC, Marco Aurélio Cunha, né, um conselheiro, né, muito gabaritado no São Paulo, uma voz muito imponente no São Paulo. Ele está preocupado com esse momento? Eu vi uma entrevista dele, ele falando sobre a questão de o que é a vida econômica do São Paulo hoje, e ele fala, é uma catástrofe. É claro que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem política do clube no meio do caminho, né? E o Marco Aurélio é uma figura política do clube. Mas ele fala, uma catástrofe, por quê? Porque a dívida não parou de crescer. Eu até tenho feito a ponderação, a dívida diminuiu a velocidade do crescimento. A dívida não está crescendo no mesmo nível que ela crescia, mas ela não parou não estancou, a situação econômica não estancou. É um final de semana muito de ebulição no São Paulo, por causa da reunião de segunda-feira para apresentar o projeto do Fundo Cutia. Seria uma SAF da base, né? É um fundo para você criar uma gestão, um programa operacional, como diz o Júlio Casares, e colocar ali entre 250 milhões e 300 milhões de reais por 15 anos. Para vocês. Muito provavelmente, dependendo de como correrem esses fatores de votação ou de briga ou de rupturas, inclusive podemos ter demissões em cargos importantes do São Paulo. Podemos ter uma mudança das cadeiras políticas bem grande para que as coisas aconteçam. Então tem todo como é que eu posso chamar assim? É um cenário, né? É um cenário situacional que pode mudar a qualquer momento e pode ter contornos bem diferentes. Então, esse FIP, que é o fundo que vai ser votado, ele precisa ter uma abordagem melhor aí antes pelos conselheiros. E quando vai fazer essa enquete, qual a previsão disso acontecer? A previsão disso acontecer pelo que eu ouvi,
no final de setembro e mais provável que seja no início de outubro, tá? Essa é a previsão mais plausível pós-Libertadores, São Paulo, etc., para a gente poder ver o restante também, beleza? Então, falado aí a parte de política, para a gente poder falar sobre o assunto, e lembro a vocês, muita gente ainda insiste em Marinakis, cadê o Marinakis? Por que o Marinakis sumiu? Cadê eu não sei o quê? O Marinakis, ele só entra no segundo momento, quando o fundo já estiver aprovado, se for aprovado. Essa é o rito normal, essa é a sequência de aprovações do São Paulo, e é assim que precisa ser feito e é a forma correta. Então, vou começar o dia falando com vocês da notícia que surgiu aí do jornal Sabah Spor, nem sei se é assim que fala, que é um jornal turco, que a gente botou no blog do São Paulo também com as informações, no qual o Ferreirinha, ele teoricamente teria sido, eu digo tudo isso, teria, teoricamente, etc., oferecido para a Turquia, para o Beşiktaş, porque de duas uma. Primeiro, o São Paulo não tem nenhum interesse de vender o Ferreirinha hoje, pelo que eu apurei, inclusive, agora de manhã. Segundo, para ser oferecido para a Turquia, teria que ter sido o próprio agente do Ferreirinha. E segundo, dizem, o Ferreirinha está muito feliz no São Paulo, principalmente porque o Ferreirinha, ele ou joga ou ele entra no jogo. O Ferreirinha talvez esteja no melhor momento dele. Com o Crespo, tá com um holofote grande, principalmente por causa daquele negócio do Neto. Então, assim, uma coisa é o cara tá infeliz, tá recebendo um salário ruim, outra coisa é o cara tá feliz da vida. Ah, mas isso pode ser para futuro. Cara, a futuro não adianta discutir agora. Tem tanta água para rolar até o final do ano que nem vale a pena a gente discutir sobre as coisas, beleza? Então, assim, essa proposta do Ferreirinha, ou suposta especulação do Ferreirinha, até onde eu perguntei hoje de manhã no São Paulo, Zanqueta, mas a janela turca não fechou ontem? Tem alguns veículos aqui que eu pesquisei, e aí, enfim, fica difícil porque eu não tenho informação fidedigna da Federação Turca. Eu pesquisei em veículos portugueses, pesquisei em veículos europeus. Alguns veículos disseram que a janela turca foi postergada até dia 12, que é hoje, 23h59. Então, existe a prerrogativa do Ferreirinha poder ser negociado. Antigamente, a janela teria ido até só a quinta-feira, ontem, dia 11. Em tese, a janela já estaria fechada. Mas eu achei aqui veículos dizendo que a janela turca tinha sido prorrogada para hoje. Eu acho que tem pouca probabilidade do Ferreirinha sair. Vi muita gente já, puta merda, e agora? Já não temos atacantes, etc. Acho que até por isso é mais um dos motivos de não perder o Ferreirinha. Acho que seria uma estupidez o Ferreirinha sair nesse momento do São Paulo, tá? Eu acho que esse é o cenário, mas de qualquer maneira saberemos hoje, muito provavelmente já no vídeo de amanhã, já com os membros, a gente já tem a confirmação disso. Eu acho improvável. Luciano e Bobadilla, inclusive, eles estão fora, estão suspensos para esse jogo contra o Botafogo, eles não jogam. Inclusive Ferreirinha, muito provavelmente, deve ser titular nesse jogo. Já acho que Luciano e Rigoni devem jogar contra a LDU. Então, assim, existe uma tendência disso acontecer, pelo menos é o que eu venho percebendo nas conversas, apesar de novo, o Crespo não ter esboçado efetivamente no campo o time que ele dá indícios de que seja titular, nem para o Botafogo, muito menos para a LDU, mas é fato que ele já tem um plano na mente dele. Eu imagino que vai ser Luciano e Rigoni no ataque, até porque o Rigoni pode até jogar uns minutos nesse próximo jogo contra o Botafogo, dar uma soltada. Parece que para esse jogo contra o Botafogo a gente pode ter Tapia e Ferreirinha, ou pode ter Ferreirinha e Dineno. Vamos ver como é que vai funcionar, como é que vai ser. Uma coisa sobre atacantes, que ontem foi muito interessante que saiu, o pessoal repercutiu e falou assim, Zanqueta, o Thiago Fernandes da Gol.com, o Thiago era até do UOL, conheci ele da época do UOL, ele tá na Gol.com faz um tempo, faz lá Itatiaia também, se eu não me engano, faz uns programas mineiros. Ele falou ontem assim, o São Paulo não vai atrás agora de atacante, ele tá apostando no Dineno e no Estevanato. Aí todo mundo falou assim, Zanqueta, que porra é essa, Estevanato, irmão? Aí eu peguei e falei assim, cara, não sei do Estevanato. Estevanato, que eu lembro, ele foi um menino que chegou no São Paulo em 2021, e depois ele foi até, inclusive, emprestado para o Hercílio Luiz, que é um clube menor aí, e não teve muito sucesso. E no final das contas, o Estevanato, ele já até se despediu do São Paulo. Aí eu falei com o pessoal do São Paulo e falou assim, acho que foi um erro aí do
do nosso amigo Thiago Fernandes. E aí hoje de manhã eu até falei com o Thiago Fernandes, falei, Thiago, mandei uma mensagem para ele bem cedo, falei, Thiago, você deu uma olhada no negócio do Stevanato, essa informação que você teve aí realmente está correta, você viu alguma coisa? E o próprio Thiago me confirmou, ele falou, porra, Zanqueta, acho que saiu errado lá na matéria e vou corrigir depois, até confirmou comigo. Então um abraço aí pro Thiago, gente boa demais, mineirinho, sempre solícito, sempre gente boa. Um abraço pro Thiago aí, mas só para corrigir a informação para quem perguntou e quem ficou na dúvida ontem também, só para corrigir com vocês, o Stevanato saiu errado ali. O Rigoni, inclusive, que a gente está falando agora, ele comentou ontem, até na apresentação dele, até fiquei surpreso dele falar assim, o Rames sempre falava de como era legal estar no São Paulo, etc. Acho que pode ter sido legal pro Rames, né? Pra gente é que não foi. Ou com o Rames, né? A passagem do Rames deve ter sido legal para ele, mas pra gente não foi muito legal, não, né? Mas, de qualquer maneira, surpreendeu o Rigoni falando isso. Vai saber se... Imagino que o Rigoni não ia falar isso se não fosse verdade. Mas é, no mínimo, curioso que ele tenha falado isso. Certo? Falando sobre voltas de jogadores. O Oscar foi para o campo e já está cada vez mais liberado das atividades para poder fazer as participações dele no campo. Está cada vez mais próximo do seu retorno. Inclusive, ontem me perguntaram aqui, você acha que quem está mais próximo, Lucas ou Oscar? Eu até respondi, acho que os dois estão próximos. Mas existe um certo otimismo com relação ao Oscar. Então vamos esperar para ver, acho que é muito precoce, preliminar de falar, mas eu acho que o Oscar não joga contra a LDU no jogo de ida. Vamos imaginar que talvez jogo de volta, que é a mesma hipótese do Lucas Moura também. Falando do Lucas, o Lucas está muito feliz mesmo, assim, são os relatos. Que já tem pelo menos um ano que o Lucas não se sente como ele está se sentindo hoje. Fisicamente, nos movimentos, etc. Então, o pessoal está vendo, inclusive, como eu gosto de usar muito essa palavra, um doping emocional com relação à parte de sentimento de que ele pode voltar num momento crucial e ajudar o São Paulo. Ele está realmente feliz, são as palavras que eu ouvi com relação a ele. Não é aquela coisa, ele está esperançoso, ele está com vontade de jogar. Não, o cara está feliz por conta dele estar realmente se sentindo como novo, como ele não se sentia há mais de um ano. Então, essa é a informação aí que eu passo para vocês com relação a Lucas, que está voltando também. O André Silva parece que vai fazer tratamento conservador mesmo, ainda tem que fazer alguns exames, mas a priori parece que o André Silva fará tratamento conservador e não operará. Isso significa que ele pode ter um retorno antecipado, certo? Verdade que o Abubakar esnobou o São Paulo? Não, João Paulo. O São Paulo, simplesmente através de responsáveis, intermediários, o São Paulo fez uma mera consulta, e soube que os valores eram inviáveis. A gente explicou aqui desde o início, João Paulo. Aí eu sugiro você que você acompanhe pelo menos um pouquinho dos nossos vídeos. Ainda tem os cortes do Zanqueta, que é um outro canal nosso aqui no YouTube, que são só dos cortes que o Júnior sempre faz, além dos vídeos principais, e o blog do São Paulo. Se você tivesse acompanhado qualquer uma das nossas mídias, ou se você quiser se tornar membro, etc., você vai ver, você teria sabido, já desde o comecinho, que o Abubakar... O São Paulo enfim mostrou habilidade nos bastidores e saiu ganhando financeiramente na negociação com o River Plate. O clube paulista conseguiu reduzir os custos das contratações de Enzo Dias, Gonzalo Tapia e Juliano Galopo, deixando a operação mais vantajosa e equilibrando as finanças tricolores. Com o acordo, os valores de Dias, R$11 milhões e Tapia, R$500 mil de empréstimo, foram descontados do montante a ser pago por Galopo. Agora o River desembolsará apenas R$8 milhões pelo meia, contra os R$19 milhões iniciais. Essa estratégia não só economiza dinheiro, mas também garante que o São Paulo mantenha o elenco competitivo alta tensão. Enzo Dias já ativou a cláusula de compra obrigatória, adquirindo 60% de seus direitos econômicos. Enquanto Galopo precisa de apenas 4 jogos para atingir a mesma marca. Tapia segue sendo uma promessa de futuro, consolidando-se como opção confiável na equipe. A diretoria tricolor celebra o acerto, que combina economia e potencial esportivo, e mantém o São Paulo preparado para brigar pelo Brasileirão e demais competições, valorizando ainda mais seus jogadores e demonstrando estratégia de negociação internacional. E aí, torcedor, você aprovou a troca que o São Paulo fez envolvendo Galopo, Enzo Dias e Gonzalo Tapia? Deixe a sua opinião nos comentários.